Começamos a gravar aí, pessoal. Então, voltando ali, quero agradecer a todos, né? Em nome da Brava de estarem aqui presente. Temos aí 20 pessoas agora. Então, a gente vai trabalhar com a parte de treinamento sobre o sistema de automação predial dentro do controladora de controle de acesso da Bravas aqui, que é um produto que veio para ajudar bastante aí o pessoal que trabalha a segurança eletrônica, né? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela, vamos começar com a parte teórica, né? Vamos lá, ver se aparece para vocês aí. Bom, tá aparecendo aí, todos estão vendo minha tela que eu compartilhei? Sim, tá aparecendo, Jorge. Tá, beleza, Sim, vamos lá. tá Então, aparecendo. fiz uma apresentação rápida aqui para a gente também não ter muitas delongas, tá? Então vai ter um roteirinho rápido aí de introdução, automação, conceito de automação, como que a gente pode especificar uma automação, as integrações que nós temos, possibilidades, e a gente parte para os exemplos práticos, tá? Então, a minha ideia aqui no conceito é mostrar muitas vezes o conceito de automação para vocês, tá? Depois eu posso compartilhar, já compartilhei também esse slide agora há pouco, posso compartilhar depois para quem me solicitar. É usar tecnologia, né? Beleza, Francisco, tranquilo. Usar a tecnologia que existe em sistemas eletrônicos e computacionais de hardware e software para controlar, monitorar de forma inteligente e automatizada os sistemas presentes. Hoje a gente tem numa edificação sistemas de iluminação, sistema de controle de acesso, sistemas de alarme de incêndio, recalque da água, proteção perimetral, conforto térmico, né? Entre outros aí, que a gente acaba, principalmente o pessoal da segurança eletrônica, acaba não dando muita atenção. Ele vai lá, coloca o CFTV, ele coloca o controle de acesso, ele coloca o alarme, a cerca elétrica, mas ele acaba não dando atenção para o restante do prédio e tentando unificar todas aquelas soluções numa plataforma só, num gerenciamento só, tá? Então, isso pode trazer um faturamento maior para vocês, pode trazer uma diferenciação de mercado, né, numa competição de preços de um projeto. Então, o que eu digo de forma bem clara, só pendurar coisa em parede é complicado, vocês vão brigar muito por preço, né? E eu não gostaria que os clientes da Bravas vivessem brigando por preço, né? Preço ser o menor dos problemas para eles, porque o sucesso da Bravas depende do sucesso de vocês aí. Então, quanto mais projetos vocês fizerem, mais me compram, mais eu vendo, tá? Então, essa é a ideia, né? Bem profissional aqui. Tá? Então, é um conceito assim simplificado, né? Em poucas palavras, de automação, é mais ou menos o que a gente escreveu na tela aí, tá? Então, e proporcionar para os nossos consumidores, que são os moradores da edificação, os trabalhadores de uma edificação, um ambiente seguro, sustentável, funcional. Olha, é super seguro, mas também cada vez que eu tenho que entrar e sair é 20 minutos, eu tenho filas de pessoas tentando entrar e sair, então ele não é muito funcional. Então a gente tem que equilibrar essa balança aí. Cabe a nós entregar a solução para o mercado, tá bem, pessoal? Tá? Deixa eu passar aqui. Uma coisa interessante, como especificar um projeto de automação predial, né? Eu não vou dizer quantos relés a gente vai ter, quantas entradas a gente vai ter aqui, tá? Mas alguns tópicos que são extremamente importantes a gente levar em consideração para que a gente consiga atender um projeto de automação predial, né? Ele fazer o levantamento das necessidades do cliente, criar um escopo, né? Entendeu? Criar um escopo do projeto, ver as normas e regulamentações, principalmente quando a gente for fazer um projeto que vai interagir com uma automação no alarme de incêndio que a gente vai simular hoje, entendeu? Qual é a norma do bombeiro estadual do meu estado para eu ter controle de acesso à automação, entendeu? Isso é extremamente importante.
NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão, também é extremamente importante a gente levar em consideração. Tá? Então, isso aí, estudem isso aí, é importante, vocês vão precisar. Tá? Compatibilidade e interoperabilidade dos sistemas. Né? É isso que a Bravas traz aqui, né, bastante, que é a compatibilidade com diversos fabricantes, como Intelbras, como Hikvision, Control ID, Dahua, entre outros dispositivos do mercado. Tá? Então, chega no prédio, algum desses fabricantes tem produto lá. Então, é interoperável o sistema da Bravas, ele tem compatibilidade, está integrado, não está integrado, ou algum software do condomínio, que tem lá um aplicativo de condomínio, ele já está integrado na controladora da Bravas, não está, dá para integrar, não dá. Tá? Segurança extremamente importante e eficiência, tá? Então não adianta um projeto que, cara, eu tenho que botar 10 baterias num banco de no-break para durar meia dúzia de horas. Né? Tem que ser seguro o projeto, a gente vê falhas de segurança no nosso dia a dia, o nosso suporte aqui, a gente quando orienta projeto, a gente vê muita falha de segurança, principalmente o cara coloca o leitorzinho standalone ou facialzinho com o relézinho do lado de fora. Né? Vem o meliante, ele arranca, destrói aquele dispositivo e ele abre a porta. Então não adiantou de nada. Então a segurança, a gente bate mais na tecla e a gente vê que muita gente acaba não optando pela segurança, né? Ah, porque o cara quer preço. Cara, eu também quero comprar um carro, quero comprar um Volvo por 50 mil reais. Não existe, entendeu? Não existe isso aí, tá? Então a gente tem que mostrar para o cliente que segurança e precinho, preço baixo, né? Ah, porque o pedrecista aqui faz, não sei o que. Cara, não dá, entendeu? Isso é importante a gente ter noção que a segurança ela tem também um custo, né? Flexibilidade, escalabilidade. Então a gente tem que ter possibilidades de programação do sistema, né? Para poder flexibilizar uma programação, para poder flexibilizar uma entrada num prédio no horário de pico, 7 da noite, por exemplo, 6h30, 7 da noite, que entra todo mundo. Como é que eu vou otimizar aquele portão? Como é que eu vou flexibilizar uma regra de automação para o cliente? Como eu posso escalar isso aí? Ah, o cliente quer um projeto gigante, de 500 mil reais. Putz, mas o prédio, o condomínio, o prédio, enfim, não tem orçamento para isso. Ele tem orçamento para 100 mil. Então a gente vai fazer esse projeto 100 mil, depois a gente vai ter mais 100 mil, depois mais 100 mil, e mais 100 mil. A gente vai chegar nos 500. Daqui a pouco, em 2, 3, 5 anos. Né? Mas o cara ele tem que saber que ele tem que começar agora e o que ele for colocando após, ele não precisa trocar o que já foi instalado. Que volta e meia acontece, o cara instala qualquer coisa, não, agora eu preciso trocar, agora eu preciso melhorar o sistema. Não, para melhorar tem que trocar os equipamentos que tu já instalou. Ah, mas isso o cara não me falou, isso não me falou, eu não sabia. Então ele tem que escalar o projeto, porque às vezes tu não consegue fazer um projeto grande, tu faz ele em partes, tá? Isso também é bom comercialmente, é bom para nós, é bom vender 500 mil em todo o projeto, é maravilhoso, mas a realidade é que nem sempre a gente consegue. Então a gente mantendo aí a gente consegue manter aquele cliente, tá, pessoal? E manter esse cliente tendo uma, como é que eu posso dizer assim, um ticket médio no cliente. Estou sempre vendendo alguma coisa, estou trabalhando a minha carteira de clientes, tá? Então isso é extremamente importante, trabalhar a carteira de clientes, né? Sim, alguém perguntou ali, o Alexandre, que vai sair, está sendo gravado assim, tá? Outra coisa, custos de orçamento, a gente tem que ser competitivo, né? Que nem eu falei antes, não quero que vocês briguem por preço, mas vocês saberem o custo e terem um orçamento definido de que vão usar da melhor forma possível para poder montar um preço extremamente importante. Não quero que vocês trabalhem no negativo ou no 0 a 0, você tem que ter lucro, até porque o lucro vai garantir que vocês possam continuar atendendo o cliente dentro do prazo de garantia, seja o prazo legal ou um prazo estendido que vocês dê para o cliente, tá? Então isso é importante, vocês trabalhar muito nisso aí. E uma coisa que eu falo muito de custo, eu digo para vocês, invistam em equipamentos bons, invistam em estrutura boa,
tá? Do que precisar investir indo visitar cliente e dar desculpa para cliente que a coisa não funciona, tá? Então, se eu tiver um equipamento bom, uma instalação muito bem feita, bem definido, tá? Eu vou conseguir, eu estou adicionando pessoas aí, eu vou conseguir ter menos visita no condomínio. Então, meu custo é maior na minha compra de equipamento? Porém, na minha operação, no meu tempo que eu tenho contrato com o cliente, meu custo é muito menor. Tá? Então, isso é importante. E o dinheiro que vai pelo ralo é aquele que, pô, meu técnico está indo toda hora no cliente lá. O cliente está sempre me ligando que não funciona. Então, trabalhem muito custos de orçamento, tá? Manutenção e suporte técnico, né? Tem que comprar um equipamento que eu tenha como dar manutenção. Que uma coisa importante, o meu cliente, o cliente de vocês, né? Não é o cliente da Brava, o cliente de vocês, estou me pondo no lugar de vocês. O cliente de vocês, se ele faz um contrato, por exemplo, de comodato, ele contrata 24 horas durante o período do contrato, 24/7. Ele não contrata meio período. Então, vocês têm que ter produtos, equipamentos, sejam um módulo da Brava, seja um leitor, uma câmera, um no-break, uma fechadura, uma botoeira, em estoque para fazer aquela troca rápida no final de semana, se precisar, tá? E o produto ele tem que voltar para a fábrica, para assistência técnica autorizada, para dar a manutenção adequada e voltar para vocês, ou uma manutenção em garantia ou fora de garantia, e tem que ter um suporte técnico, que é o que a gente fazia aí bastante no dia a dia, né? O Luciano levantou a mão aí, fala, Luciano. Vou sem querer, perdão. Ah, tá, tranquilo, beleza. Mas coisa chama aí. E uma coisa que eu não vejo o pessoal fazendo no geral é a documentação completa do projeto instalado. Isso é uma dica extremamente importante. Pô, fizemos o projeto, instalamos o projeto, configuramos, tudo bonitinho. Beleza. Criem uma documentação, cara, um croquis, não precisa ser um 3D do prédio, né, renderizado e tal. Pode ser um croquis, um diagrama mais ou menos feito assim com uma certa qualidade. Por quê? Porque vocês vão precisar da manutenção e vocês depois não vão saber. E não façam aquela criptografia de cabo. Entra na tubulação uma cor ou um tipo de cabo e sai outra do outro tipo. Aí vocês vão se complicar. E é o que a gente costuma ver, tenta orientar, não faz assim, dá problema, né? Então, criem uma documentação, criem um padrão, pesquise isso aí. Porque depois, por exemplo, o Jorge tem uma empresa de Bravas, portaria remota lá, ou Bravas, projeto de automação, enfim. Aí eu vou lá, instalo num prédio, meus técnicos vão lá, eu tenho 3, 4 técnicos, 2 desses 3, 4 técnicos saem da empresa. E agora entrou mais 2, eu contratei outros 2, e tem que dar manutenção. Como é que eles vão descobrir o que os caras estavam na cabeça dos caras? Então isso é extremamente importante, tá, pessoal? Isso não é uma coisa da minha cabeça, tá? São coisas que a gente vê no dia a dia aí. Tá? Tem toda uma bibliografia de gestão de projeto por trás e tal. Então, eu simplesmente resumi o máximo possível aí, que a gente pudesse continuar com o treinamento, tá? Mas é interessante vocês levarem em consideração esses itens todos aqui, pelo menos esses itens, tem mais itens para um projeto, né? Mas o mínimo possível para que a coisa ande bem e vocês tenham sucesso. Meu intuito é claro, eu quero que vocês tenham sucesso, cresçam, que com certeza eu vou junto, tá? Deixa eu voltar para cá. Aqui eu queria mostrar para vocês a arquitetura de controle de acesso e automação da Bravas, né? Então tudo parte do módulo acesso aqui, que é esse controlador grandão aqui. Ele já controla 4 portas, a gente tem expansões via RS485 de controle de portas, receptor de controle remoto criptografado, anticlonagem, função pânico, controlador universal de catraca e torniquete, tá? Então, basicamente, para mim controlar porta, portão e cancela, vai ser o módulo acesso, módulo porta e módulo receptor RF. Pronto. Ah, mas eu vou usar facial, vou usar LPR, vou usar antena, ou vou usar controle remoto, módulo acesso, módulo porta e RF. E para mim controlar catraca e torniquete, módulo catraca. Pronto. É isso aí. Não tem muito mistério. Então,
Eu tenho basicamente em acessos 5 tipos: porta, portão de veículos, cancela, catraca, torniquete. Eu tenho 4 produtos da Bravas para gerenciar isso aí. E aqui eu tenho os módulos PGM. Então, o que não for porta, portão, cancela, catraca e torniquete, eu uso os módulos PGM. Os módulos PGM têm entradas de contato seco e saídas a relé, tá? Então, eu tenho vários tipos de módulo ali. Tem 3 tipos, né? De módulo. Então, tudo que não for porta, portão, cancela, catraca, torniquete, eu ligo no PGM, tá? Aqui a gente tem impressora, leitor de QR Code, mini computador e cadastrador USB. Mas beleza. Tá, o foco hoje é o PGM. Mas vocês entenderam que o PGM é tudo que não for acesso, né? Que é o que a gente vai trabalhar hoje. Aqui, ó, falando em interoperabilidade, que a gente comentou antes ali, ó. Então, o sistema da Bravas, por exemplo, via rede, o nosso controlador, ele vai gerenciar N dispositivos de vários fabricantes, como Intelbras, AlphaDigi, Control ID, Hikvision, ou os equipamentos da Bravas, né, Darro também. Então, são dispositivos que a gente acaba gerenciando, que nós não fabricamos, né? E essas empresas fazem produtos excelentes, com preços muito bons no mercado, que tem garantia, suporte, disponibilidade, venda em todo o Brasil, tranquilamente, e a maioria de vocês usa, né? Então não tem nenhum mistério. Então, basicamente, esses dispositivos IP, vou falar com o nosso controlador, e o nosso controlador vai gerenciar os acionamentos, os sensores e tal. Esses caras acabam virando apenas leitores, basicamente, tá? Então, isso é interessante para você. Você chega num prédio, pô, o cara já tem Control ID, pô, o cara já tem Intelbras, né? O cara tem Hikvision, já tem AlphaDigi. Vamos usar, vamos, não precisa trocar aquilo que tem lá por uma coisa nova, né? Então, isso aí é legal de vocês entenderem. Deixa eu responder aqui, sim. Tá? Algumas das possibilidades, né, que a gente tem com a nossa automação no nosso módulo aqui. Intertravamento inteligente. Pô, o que é intertravamento inteligente? O que é o intertravamento de portas, né? Pode ser 2 ou mais portas. Eu tenho 2 portas, só abro uma se a outra está fechada. Eu não consigo abrir as 2 ao mesmo tempo. Porém, eu posso ter travamento de 3 portas, 4 portas, sem cruzar fio, sem módulos extras, né? Eu posso também desabilitar e habilitar intertravamentos remotamente. Isso é importantíssimo para quem faz portaria autônoma, portaria remota. Então, a gente tem controle de iluminação, de proteção perimetral, controle de vaga, de incêndio, caixa d'água, elevador, monitoramento de porta corta-fogo, né? Sensor de inundação. Tudo isso aí é possível gerenciar, tá? Então, é algumas das possibilidades. E tu vê que cada um desses itens pode ser um valor a mais na mensalidade que tu cobra do teu projeto de segurança eletrônica, como uma portaria autônoma, remota, enfim. Pode ser uma carta na manga para tu fechar o negócio com o cliente. Olha, se tu fechar comigo, eu te dou a automação da iluminação do prédio, o intertravamento inteligente, o controle de vagas, né? Ou pode ser um diferencial no escopo. Quer dizer, pô, mas peraí, os concorrentes não tem nada disso, eles só passam a face, o chaveiro e abre a porta, e o cara tá me entregando mais coisas. Por que ele tá cobrando a mais? Porque eu tô cobrando a mais, que eu tô te entregando. É a história do veículo, né? Um Volvo ou um Renault, né? Um Renault Kwid ou uma XC60, né? Os dois são carro, o Kwid deve estar uns 60 mil e o XC60 uns 300, 400 mil. Os dois são carro, com ar-condicionado, 4 portas, né? Mas são produtos extremamente diferentes. Então, por quê? Porque o pessoal enxerga o valor. Tá? Então, eu espero que vocês consigam transmitir isso aí. Tá? Aí a automação ele é um negócio muito bom de se transmitir valor, porque o condomínio, o síndico, o dono da empresa que está comprando essa automação predial, esse controle de acesso de vocês, ele não consegue pegar na mão. Automação é um conceito, ele não consegue dizer, não, tu vai me dar 3 automações ou não. Uma coisa é tu dizer pro cara, não, eu te dou 2 câmeras no projeto lá. Pô, câmera é 100, 200 reais, né? Eu quero mais, eu quero um desconto maior, quero 10% de desconto.
Então, isso aí é uma coisa interessante vocês trabalhar nessa parte comercial aí, tá? E isso aí vai ajudar vocês, e eu acredito que todos aqui têm inteligência para isso, vai ajudar vocês a vender mais, né? E, obviamente, me comprar mais, tá? Alguns modelos de negócio com Bravas aí, acho que tem vários modelos de negócio, né? Dá para fazer bastante coisa, venda o comodato e tal. Então, cara, são modelos de negócio aí que tem bastante gente com muito sucesso, né? Dá para vender, alugar, tudo isso aí, né? Um monitoramento de portas aí para comércio e tal, uma coisa bem bacana, que dá para ter um ticket médio maior. A gente tem case aqui, o pessoal cobra R$ 1.500 por porta para monitorar, né? Os caras, no primeiro, segundo mês, pagam toda a estrutura e faz contrato de 4 anos, entendeu? Então, os caras conseguem ter uma rentabilidade excelente do que só trabalhar no prédio, né? Então, tem um case aí de um frigorífico e tal, o cara faz 2 portas com 2 facial, uma controladora de acesso, gastou 6, 7 mil reais e cobrou R$ 1.500 por porta. São 2 portas, 3 mil por mês. Então, vale a pena começar a abrir um pouco a cabeça e buscar novos mercados dentro do que a gente tem aí de solução, tá? E aqui também tem nossos contatos, nosso site, telefone, WhatsApp, e-mail, onde comprar Bravas, tem ali, a gente tem distribuidor em mais de 10 estados do Brasil, tá? A Bravas tem a matriz aqui na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, temos uma filial em São Paulo, onde tem sala de treinamento, equipe comercial, né, estoque também, para facilitar a logística aí. Então, qualquer parte do Brasil é fácil de encontrar nossos produtos, tá? Então, eu vou parar com a parte teórica agora e vou começar a parte prática, né? Deixa eu interromper meu compartilhamento aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, fiquem à vontade, vocês estão em casa. Acho que literalmente estou em casa, tá? Então, vamos lá. Aqui, acredito que vocês estão vendo a nossa tela, né? Estou conectado a uma controladora da Bravas, né? Então, aqui, basicamente, eu acredito que a maioria já conheçam o sistema, mas vou dar uma passada rápida. Então, estou como administrador no sistema, eu estou direto conectado via rede na minha controladora. Tá? Então, a controladora ela tem um menu aqui de cadastros e configurações. Aqui, essa tela que está vazia é uma tela de alarmes, de eventos de alarme, que cria uma fila. Os últimos acessos, uma controladora nova, aqui não tem nada, alguns atalhos da parte de portaria, né? E a gente vai, basicamente, trabalhar as configurações avançadas. Então, vamos do início, tá? Então, eu acessei a computadora, né? Eu tenho um menu aqui, então, aí aqui. Estou no login aqui, tenho o endereço IP, acessei ela, não preciso baixar nada, instalar nada, o software está dentro dela. Acesso com login e senha Bravas. Tá? Aqui a controladora 0 bala, né? Então, eu tenho aqui a estatística de hardware, tempo de operação do sistema e tal. Agora eu tenho aqui, ó, não tem um menu de configurações avançadas, eu não tenho um menu de automação, vocês estão vendo aqui. Tá? Eu tenho que, a primeira coisa, habilitar esse menu. Ajustes, configurações do módulo acesso, ID, nome, tá? ID, nome e tal. Data e hora do equipamento, computador, posso habilitar o network time protocol, que é o protocolo de hora da internet, quando eu aconselho muito vocês, se o módulo ficar conectado na internet lá, ele habilitar esse protocolo, que ele vai buscar a hora da internet, vai estar sempre sincronizado. Apesar do equipamento ter um relógio interno com bateria e tal, mas recomendo. Então aqui, ó, nessa coluna de configurações de hardware aqui, nós temos o endereço IP, máscara, gateway, DNS e tal. Meu conselho, deixem fixo. Não precisa deixar dinâmico, se quiser pode deixar, mas vai facilitar para vocês, pessoalmente, quando vocês usarem ele com dispositivos IP lá de outras marcas, tá? E aqui, ó, eu tenho o campo habilita automação. Habilita automação, ele é
ele que habilita esse menu que não está aqui, ó. Então você não tem que habilitar ele, tá? Porque ele é um outro, o software de automação é um outro software, vamos dizer, lá no baixo nível da controladora, que ele trabalha na mesma interface web, tá? Então eu habilito aqui as portas de comunicação e tal e mando ajustar. Quando eu mando ajustar, o equipamento vai perguntar, precisa reiniciar? Eu vou dizer que sim, né? E vou reiniciar minha controladora aqui e ela vai trazer, vai subir agora o firmware com esse menu de automação, tá? Só habilita ele se for precisar, se for necessário usar. Se não for, usar somente controle de acesso e tal, não tem nenhum problema em não habilitar. Tá? Só para poupar um pouco mais de memória no hardware ali. Tá? Então, tá subindo aqui a controladora, a gente vai atualizar depois o navegador e vai voltar ali ao sistema. Vamos esperar uns segundinhos aí. Esse processo ele pode ser rápido ou ele pode ser um pouco lento, depende do tamanho do teu backup. Tá? Então não precisem ficar apavorados. Mantenham os backups do sistema em dia, mas aguardem ele subir. Tá? Então eu tenho um LED status ali no controlador que ele pisca lento. Então ele deu um bip longo, piscou lento, atualiza o navegador aqui, tá? E ele vai voltar a funcionar. Então eu vou vir aqui em Bravas, troquem a senha padrão depois, né? O controlador troca a senha, não esqueçam a senha. E agora eu tenho o menu automação aqui, tá? Então a gente vai trabalhar em cima dele. Automação, PGMs, vamos cadastrar. Então aqui eu vou escolher o tipo de PGM, de 4 entradas e 4 saídas, 16 entradas e 2 saídas, e 2 entradas e 10 saídas. Vamos trabalhar, todos são relativamente iguais, muda a quantidade de entradas e saídas, tá? Então, mas elas são todas independentes, não vamos trabalhar só com o de 4 entradas e 4 saídas, que é o mais comum, que vai dar certo, tá? E pode ser repetido pro de 16 e 10, tá? Então aqui PGM de 4 entradas e 4 saídas, ele vai mostrar na tela aqui o que ele precisa para tu cadastrar. Então é importante, ele é bem textual, porque dele é importante tu cadastrar, depois tu vai precisar disso aí. Então vou dar o nome do PGM aqui, PGM1, endereço decimal, eu tenho uma DIP switch no meio ali do PGM, uma DIPzinha azul, geralmente ele é azul, tá? Pode ser que tenha outra cor. Aquele endereço ele é binário, e aqui no sistema eu dou endereço decimal. Ah, mas eu preciso converter, Jorge? Não, a gente tem uma tabela no manual do produto que tu vai ver visualmente ali o binário para decimal, bem simples, tá? Então aqui eu vou dar o nome das saídas desse PGM. Ele é um... Não compliquem aqui, tá? Ele é 2, ele é 3, ele é 4. E aqui o nome das entradas. Entrada 1. Fala aí, Kaique. Tá com alguma dúvida aí? Levantou a mão? Oi, Jorge. Desculpa atrapalhar. Rapaz, tá aí para perguntar. Só uma dúvida na questão dos cadastros lá. Você passou que os equipamentos faciais, né, ou biometrias que fossem ligados no módulo de acesso, eles funcionariam só como leitores, né? Isso. Quem liberaria o acesso é o próprio módulo, né? Isso, correto. Aí tem duas dúvidas eu tenho nessa questão. Num cliente que já tem um cadastro nesses equipamentos, eu consigo fazer um backup e jogar para o módulo sem precisar de fazer um recadastro, um exemplo? Não, ainda não. Alguns fabricantes, a gente tá na fila para fazer uma importação, mas o fato é que hoje nós não temos. Vai ter que baixar as fotos e salvar para dentro da Bravas. Porque eu tenho em campo e tal, vai dar um trabalhinho aí, né? Alguns softwares integrados conosco, eles fazem isso, né? Nem todos. Então, dependendo, vai ter que ser meio trabalhoso, assim. Cara, vou ter que baixar todas as fotos, principalmente facial, tá? Baixar todas as fotos e subir para Bravas e a Bravas jogar de novo para o leitor. Porque alguns leitores, a gente está estudando isso aí, alguns leitores é fácil de fazer essa importação, outros nem tanto, né? Mas a gente vai ter que implementar isso aí, tá na fila de tarefas aí da nossa engenharia nos próximos meses aí. Tá? Entendi. E uma outra dúvida, Jorge, seria
a questão do acesso mesmo. Um exemplo, o usuário foi, autenticou no facial, né? E ele está cadastrado lá no módulo de acesso. No facial, ele vai informar seja para o morador ou para o visitante que ele está liberado? Ou o módulo ele tem uma outra conversação, seja com push-pull ou com buzzer, alguma coisa que vai indicar que a pessoa está liberada? Tem, ele vai avisar, o facial avisa, e nós também temos ali no módulo porta, no módulo acesso, um pino para LED buzzer, para push-pull ou para buzzer, que vai avisar também que está liberado. Entendeu? Ah, legal, fechou. Tu pode colocar. Obrigado. Isso aí. E é bem configurável até isso aí. Ah, legal, Jorge. Obrigado, hein? Tranquilo. Então aqui, ó, voltando, pessoal. Então eu vou cadastrar o PGM, endereço 485, nome das entradas e saídas, tá? E aqui, ó, eu tenho que entender, aqui é relé, saída relé. Então eu tenho um relé SPDT, tá? Que é o quê? Relé comum NA-NF. Beleza? Os relés todos são 2 amperes a carga máxima dele. Acima disso, tu vai usar um relé acoplador que a Bravas também fabrica, ou de outro fabricante. E também depois tu pode usar acima de 6 amperes, a gente recomenda usar contatora, tá? Então isso aí o pessoal dá, cara, pesquisem também, dê uma estudada. Pô, tem uma bibliografia imensa na internet, apostila de comandos elétricos. Pô, isso aí ajuda bastante, cara. Comandos elétricos ajuda enormemente. Tem apostila até dizer chega aí, tá? Na internet. Então, uma coisa interessante, aqui nas entradas, eu tenho que saber se a minha entrada ela vai ser uma entrada com retenção ou com entrada pulsada, né? Então, por exemplo, um sensor IVA. O sensor IVA ele é um pulso. Quando eu passar no sensor, ele vai me dar um pulso. Quando o alarme de incêndio, ele é uma retenção. Quando ele for acionado, ele vai ficar retido, né? Então eu tenho que entender como é que o meu dispositivo lá que está emitindo contato seco para mim funciona, né? Se ele vai me dar um pulso ou retenção. Retenção basicamente é um interruptor de lâmpada e pulso é uma campainha, né? Então eu vou selecionar aqui se minha entrada é por pulso ou retenção, né? Vou botar aqui 2 e 3 com pulso. E o avançado é para quem usa a integração com o software Sigma Cloud. Aí eu tenho que criar um código quando a minha PGM está acionada, está ligada, e quando a minha PGM está desacionada ou desligada, tá? Mas quem não usa Sigma Cloud não precisa criar. Criei a PGM aqui, eu já liguei ela no 485, vai ter um LED verde que eu estou ligado aqui, vai estar funcionando, vai estar piscando de modo síncrono. Se ele piscar síncrono tem algum problema, você tem que revisar, né? Então eu vou cadastrar outra PGM aqui, né? A gente vê, PGM 2, deixa eu botar 3 aqui. Deixa eu ver pelas entradas aqui. Vou cadastrar isso aqui. Estou falando que é bem fácil cadastrar a PGM, tá? Cadastrei aqui, ó. Funcionando as duas, beleza. Tá? Então já cadastrei. Tá aqui. O módulo de entrada e saída já está funcionando, tá? Agora eu tenho um recurso interessante aqui, configurações avançadas, automação, PGMs, monitorar, tá? Isso aqui, essa tela aqui, é uma tela que vai nos auxiliar a saber se a minha parte física está adequada, está funcionando ou não. Por exemplo, eu posso ligar a minha saída relé, eu forço a saída, e eu posso saber se, cara, eu no circuito, no relé 1 eu liguei a lâmpada, no relé 2 eu liguei uma bomba da água, uma sirene. Ó, eu estou ligando, ele está ligando aqui, então ele vai ligar, não tem como mostrar aqui, mas ele vai ligar o relé ali, tá? E aqui eu desligo e ele vai, eu consigo saber se do módulo até a minha carga está funcionando. Então já fecha a tubulação, fecha tudo certinho, tá ok. Porque se não funcionar, é alguma coisa na minha lógica, né? Eu quero testar se deu problema, vem aqui e força a saída. Ou eu posso forçar a entrada ali, entendeu? Ó.
Entrada lá apareceu na minha tela ali, entrada ligada e desligada, né? Ali. Então, se eu forçar aqui os meus IOs, eu vou forçar outra aqui de outro módulo, ó. Apareceu lá na tela. Então, as minhas entradas do meu sensor, do meu dispositivo que manda o comando para mim, está funcionando. Já fecho a tubulação, cabeamento, ali eu encerro a parte física. Tá? Então, isso aí vai ajudar bastante vocês. Esse caminho aqui da tela de monitoramento aqui, de PGM, vai ser legal, tá? Vocês usar. Então, eu tenho o PGM, eu posso listar também, vai ter os PGMs, o endereço aqui. Posso clicar aqui e editar, se eu precisar, atualizar ou não, né? Então, bem tranquilo. E agora aqui, eu posso criar essa tela de elementos, só para falar para vocês, é que eu posso criar meus gatilhos, condições, ações e variáveis, mas isso aqui é quando o cara, vou ser bem sincero, quando o cara já está num nível bem avançado, que ele vai conseguir criar um gatilho, uma condição, ação ou uma variável sem estar dentro da regra, entendeu? Isso aí agora vai confundir, então vamos deixar isso aí, esses elementos de lado, tá? Não vamos se preocupar com isso aqui. Então a gente vai criar regras aqui, ó. Então eu vou cadastrar regras. Ó, a interface é muito simples. Eu também tenho macros, né, de automação. Então eu posso enviar uma macro, que é um programa que a gente faz aqui na Bravas, manda para vocês puxam para dentro da controladora, que basicamente é uma automação já que meio que pronta ali. Por exemplo, dupla passagem, né, que é o carro carona. Então aquilo ali a gente já tem meio que pronto, pode mandar para vocês e tal. Mas dá para fazer manualmente aqui. E uma coisa interessante da automação, a gente tem que pensar como a gente faz a coisa acontecer e como a gente desfaz essa coisa que aconteceu, tá? Como é que a gente volta para o estado anterior, né? Para o estado original, pro zero lá, como é que a gente volta aquilo ali? Então, isso é interessante, a gente vai ter que pensar. O que eu recomendo muito para vocês? Baixarem um programinha, que eu uso já faz alguns anos, tá? Chamado IED. Esse programinha aqui, ó. Grátis, facílimo de usar, e ele te ajuda a montar fluxograma de forma fácil, ele alinha os desenhos, sem frescura. Eu uso muito com vocês e tal. Cara, usem. Bom, fácil, grátis, assim, ó, ajuda. Se eu fui dar um treinamento semana passada num cliente em Novo Hamburgo aqui, que era uma regra bem complexa de controle de nível de caixa d'água. A gente trabalhou somente com o IED fazendo fluxograma. Então, o cara, pô, a regra não funciona, não sei o quê. Cara, esquece a controladora. Vamos entender o que tu precisa. Passamos a manhã inteira. O cara falou, cara, agora abriu nossa mente aqui, a gente vai implementar isso aí. A parte de implementação para ele era fácil, tá? Então, é isso que eu peço para vocês. Vê o fluxograma, estuda isso aí, tem muita coisa na internet legal. Então, aqui eu vou dar o nome da automação, descrição. Aqui também escrevo o que vou fazer, como que vai fazer. Habilita ou não a regra, e aqui eu incluo a ação. Ó. Aqui sim, ó. Tá vendo? Eu vou voltar aqui, eu vou incluir a minha ação. Então, eu vou criar uma regra de automação que ela tem várias ações lá dentro dela, né? Então, eu vou ter vários gatilhos, que eu posso criar, que não tem nenhum, né? Eu posso ter condições e ações. Então, basicamente, no nosso caso, né, as automações são relativamente simples, comparada a automações industriais, né, automações mais complexas aí. Então, basicamente, a gente vai ter um gatilho e uma ação. Talvez uma condição, tá? Então, a gente vai ter vários gatilhos. Vocês vão ter que estudar tudo isso aí. Eu não vou conseguir aqui em poucos minutos botar isso aqui tudo na cabeça de vocês, mas vão ter que dar uma boa estudada. Tá? Então, eu tenho gatilhos, né, de PGM que vão ser o que? Entradas de PGM. Tem vários gatilhos. O primeiro é entrada de PGM. Eu vou escolher qual o meu módulo, qual a entrada desse módulo, né? Qual o PGM que eu vou ter, qual é a entrada dele. E como que ela vai me entregar a partir de se ela vai estar ligada ou desligada para mim acionar aquela automação, tá?
Então, a minha automação, cara, eu quero que quando desligar o meu sensor de barreira, que vai acionar o alarme. Tá? Quando ligar a boia, eu quero que me gere um evento. Tá? Então, tu vai selecionar aqui a tua entrada. Eu tenho eventos de data e hora, que eu posso dar uma data para ele acontecer, eu posso escolher um dia da semana para ele acontecer, uma hora, eu posso repetir esse evento toda semana, toda segunda, toda terça, toda quarta. Tá? Isso aqui é um timer que eu posso programar o que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu posso dar um pulso lógico no sistema, isso é muito legal, tá? Mas é um pouco mais complexo de eu explicar para vocês. O pulso lógico é o quê? O sistema vai se autopulsar, como se fosse um clock, tá? Um relógio. Ele está me dando um pulso a cada X segundos. Por exemplo, eu quero que a cada meia hora eu gere um evento automático, cada 10 minutos. Então eu vou dar um pulso a cada 10 minutos e esse pulso é o gatilho para me gerar o evento. 10 minutos, ele mesmo se dá um pulso e eu gero um evento. Pulso gera evento, entendeu? A cada 5 minutos eu tenho que inverter alguma coisa, né? Então, o sistema vai ter um pulso a cada 5 minutos que ele vai inverter uma saída lá, tá? Eu vou ter um evento de acesso, qualquer tipo de evento de acesso do sistema. Um evento de alarme de porta aberta, porta violada, credencial pânico. Um evento de sistema de boot finalizado, quer dizer o quê? Subiu a confirma da controladora, solicitado o reboot, login, logout, sistema executando. Então isso é legal, por exemplo, eu tenho um aplicativo parceiro da Bravas e eu quero saber quem é que está logando nas controladoras da Bravas. Quando logar, eu quero gerenciar isso aí. Porque vai que eu contratei um instalador e o cara não der a senha, o cara vai logar lá para estragar meu esquema com o cliente, lá meu negócio. Então, eu quero saber, tu pode fazer isso aí. E aqui, evento de acesso. Então, eu posso pegar porta aberta, fechada, botão pressionado, credencial tag, senha, biometria, controle, comando remoto, credencial desconhecida, todas as credenciais que a gente tem, né? E todos os eventos de acesso a gente vai conseguir, tá? Com tudo isso a gente consegue. Quais as portas que vai ter, se vai ter sem nível de acesso, fora de horário, anti-passback, sem vaga de garagem. Eu tenho uma série de recursos aqui. O lado do acesso da porta que eu vou estar, né? Vai determinado grupo de usuários, o resultado que eu vou ter daquele evento. Eu posso criar variáveis, tá? Isso também já é um nível um pouquinho mais interessante. Eu posso criar variáveis no sistema, então eu vou vir aqui e vou criar uma variável. Vou dar o nome da variável, por exemplo. Variável 1, né? Eu vou salvar ela. Vou criar variável 2, eu vou salvando essas variáveis. E aqui o meu gatilho, eu posso resetar as variáveis, eu posso comparar, eu vou escolher a minha variável, né? Variável 1, variável 2. Eu posso comparar as minhas variáveis, fazer uma comparação, por exemplo, eu posso fazer um contador de pessoas numa sala, né? Cara, só pode entrar 10 pessoas nessa sala, só posso fazer um estacionamento rotativo, só pode entrar 100 veículos. 100 primeiro que entrou, não entra mais ninguém. Então eu vou ficar comparando essa variável, vou ficar incrementando depois ela. E o valor da comparação dessa variável. E aqui uma coisa muito interessante, principalmente quem trabalha com serviços de portaria autônoma e remota. Evento de falha de ping. Então aqui, cara, eu posso ficar pingando na internet, por exemplo, google.com, né? E eu posso ver qual é a quantidade de falhas, né? Um contador de falhas que meu ping vai ter num intervalo de tempo, tá? Para que isso aí? Cara, o modem desligou, o modem travou, o modem não desligou não, mas ele travou, tá? Eu tenho que reiniciar o modem. O que vocês fazem geralmente? Vocês compram uma central de alarme, vocês compram um chip GSM que paga por mês um valorzinho lá,
E aí, quando dá o problema, vocês têm que detectar esse problema, alguém vai gritar para vocês que parou alguma coisa. Perdão. Vocês vão ter que abrir o aplicativo da central de alarme, esperar ela conectar via GSM e acionar um PGM da central de alarme lá manualmente. O sistema da Bravas faz isso automaticamente. Consegue, por exemplo, reiniciar o modem sozinho, automaticamente, e ele vai criar um evento, posso reportar um evento de restauração de internet. Eu posso resetar um equipamento que trava, quando tem uns equipamentos, um ATA, um leitor aí que trava, eu posso resetar ele sozinho, toda vez que ele travar a comunicação dele. Então isso aqui é bem interessante, principalmente o pessoal resetar modem, tá? Reset modem o pessoal usa bastante. Reduz central de alarme, chip GSM, painel, ligação, tá? Reduz uma série de itens aí que é só benefício, tá? Isso é uma boa, hein, Jorge? Isso aí salva grana. Só quem já teve equipamento pendurado no campo sabe o valor dessa funcionalidade aí, cara. Muito bom. E tu sabe, tem experiência, sabe que tem coisa que trava em campo aí. Legal, Zé, que bom que tu gostou disso aí. Aqui eu tenho condicionantes, então posso criar condicionantes, né? Então eu vou ter o gatilho mais a minha condição, pode ser uma entrada de PGM, uma variável, eu posso ficar comparando, e múltiplas entradas de PGM. E eu também vou ter diversas ações, né? Eu posso acionar minha saída, né? Acionar é o seguinte, eu vou ligar ou desligar minha saída, ela vai permanecer assim para sempre, até eu mudar o estado dela. Eu posso acionar múltiplas saídas, e legal que eu posso colocar o intervalo entre saídas. A gente tem um prédio, já faz tempo isso aí, foi para esse cliente que a gente criou. Condomínio que tinha um corredor muito grande, o carro era cheio de luz, o cara ligou, pressionava o controle remoto, ligava as luzes sequenciais até o cara do portão para a garagem e desligava do portão para a garagem. E ele botou um sensor IVA para o cara sair do portão, sair da garagem lá do condomínio, e ele ligava sequencial da garagem para o portão e desligava, dependendo do sentido do carro. Aí lá que saiu essa acionamentos múltiplos aí. Então ficou bacana, o morador chegava, ligava aquela sequência de luzes, ligava e ligava o contrário quando o cara tá saindo. Cara, ficou um belo de um projeto e tal. O cara vendeu bem, vendeu com um bom valor lá e tal, ficou feliz da vida. Então o nosso cliente é bastante tempo. Então são coisas bacanas de tu fazer isso aí, tá? Posso inverter também a saída de PGM, né? Dependendo se interessa o estado que ela está, eu inverto. Se ela está ligada, eu desligo e vice-versa. Posso pulsar uma saída. Por exemplo, eu quero ligar uma saída por 1 minuto, por 30 minutos, por 180 minutos. Então é um pulso de 180, um pulso de 1 minuto. Tá? E tempo em milissegundos. Tem que transformar 180 minutos em milissegundos. Tá? Não vou poupar esse trabalho de vocês. Esse trabalho vai ficar com vocês. Tá? Posso dar comandos de acesso aqui, interessante, ó. Eu tenho comandos de liberar a porta, que é o quê? Liberar a porta vai ficar liberada para sempre, até eu bloquear a porta ou abrir a porta. Abrir a porta é um comando como se eu passasse uma credencial, eu apertasse uma botoeira e tal, né? Eu posso ver o sentido da catraca e eu posso validar ou não intertravamento. Vamos lá, em caso de incêndio. Eu tenho uma eclusa no meu prédio lá, mas, cara, quando disparar o alarme de incêndio, eu quero que libere todas as portas. Eu quero que tudo fique, portão de veículo, eclusa, fique aberto. Eu quero que as pessoas evacuem o prédio, né? Então, eu posso validar ou não o intertravamento. Se eu clicar em validar, eu vou abrir uma, não vou abrir outra. Então, eu vou dizer, cara, eu não quero validar, eu quero sobrepor o intertravamento. Que é uma situação de risco, as pessoas têm que sair dali urgente. Eu vou escolher quais acessos eu quero e quais acessos eu vou, que vai acontecer essa abertura de portas aqui, tá? Quero que todas as portas, ou não, somente algumas, tá? Então, tu vai escolher. Basicamente, isso aqui joga para lá, joga para cá e dá um nome, tá? Também... a gente tem agora aqui, ó, evento de automação. A gente pode criar eventos customizados. Então eu vou dar um nome desse evento, eu vou dar
o texto que eu quero que escreva, por exemplo, uma coisa muito legal, e pouca gente vende, pessoal, pouca gente vende, eu tenho batido nessa tecla aí, é o seguinte, perdão, várias edificações têm alarme de incêndio. Pô, legal, bacana, é legislação, tem que ter, corretíssimo. Mas vamos lá. Eu tô aqui, o Jorge, tô aqui na Bravas, trabalhando, tá, até esse horário da noite aí, já é 8 horas, né? E na minha casa, no meu apartamento lá, o meu prédio tem alarme de incêndio. Ok, legal. Mas minha família tá lá, né? Se disparou o alarme de incêndio, cara, todo mundo, vocês estão olhando o celular de vocês, ou o smartwatch, todo mundo tá numa reunião, não sei o que, o cara dá um alôzinho pro celular para ver as notificações, se é urgente, se não, dá uma respostinha rápida. Só que o alarme de incêndio no prédio de você está trabalhando, o teu cliente está trabalhando, né? E disparou o alarme de incêndio. Cara, eu não sei, agora realmente eu não sei se lá no meu apartamento disparou o alarme de incêndio. Mas se eu tenho um aplicativo parceiro da Brava, se eu tenho o sistema da Brava instalado, eu vou liberar a todas as portas do prédio e eu vou notificar os moradores que o alarme de incêndio foi disparado. Desde que tem internet no celular, tu vai receber o push ali no aplicativo. Então, dizer, pô, peraí, vou ligar pro meu filho, pra minha esposa, vou ligar pro bombeiro, vou ver as câmeras, vou ligar pro síndico, eu vou ir lá, né? Se o apartamento do meu vizinho tá pegando fogo, a sala comercial do meu vizinho tá pegando fogo, eu também tô em risco, né? Então, isso aí é uma coisa que o alarme de incêndio não vende, é uma coisa que eu acredito que é muito importante a gente receber a notificação que o alarme de incêndio do nosso prédio foi disparado, né? É legal, disparou. E aí, tô com a sirene lá, mas eu tô a 10 quilômetros, eu tô em outra cidade, grandes merda, né? Entendeu? Se meus familiares estão dormindo, eu tô em um lugar com fuso horário diferente. Então, isso tudo são questões que nos ajudam muito, tá? Então, eu vou escrever o texto que eu quiser, o tipo de evento de alarme de acesso, de automação, que eu quiser, tá? Eu posso dar um atraso de ação. Eu vou acontecer essa ação, mas eu quero que ela aconteça daqui a 30 segundos. Então, eu posso empurrar essa ação para frente, cancelar essa ação temporizada. Tá? Aqui eu posso setar, incrementar, decrementar e inverter a variável. Então, eu vou setar a variável para um valor determinado. Só vou incrementar. Incrementar é somar 1. Tá? Então, eu quero que a minha variável, sempre quando entrar um carro, eu some 1. Né? Então, tu incrementa a variável. O decrementa, diminui 1. Tá? Então, dando um exemplo rápido aqui para vocês, inverter a variável, se eu tenho um valor de 1, ela vira 0, enfim, né? Aqui eu posso habilitar e desabilitar intertravamento por uma automação, por exemplo. Se tem uma eclusa de veículo lá, isso aqui já salvou alguns clientes nossos. Eu tenho uma eclusa de veículo, cabe um sedã, um SUV médio. Aí o morador, o querido lá, me compra uma Dodge Ram. E não cabe na eclusa o carro do cara. A gente vai dizer pro cara, não, tu não pode comprar o carro, ou não, agora a gente tem que quebrar todo o muro e grade, fazer novo, serralheiro, não sei o quê, pô, 50 mil reais para tu entrar com o teu carro, não vai dar certo. A gente vai criar uma regra, que é exceção, para aquele morador a gente vai abrir os 2 portão, seja por LPR, por controle remoto, por antena, para aquele cara eu abro os 2, se o cara passa e fecha e entra um vizinho com um carro mais simples, assim, vamos dizer, um menor, né? Abre só um, depois abre o outro e tal. Então é bem bacana. Eu tenho a situação de mudança. Pô, tem eclusa no prédio e não entra o caminhão, então tem que ter a mudança, os portões tem que ficar abertos para o pessoal descarregar tudo, eu carregar tudo e tal. Então tu consegue fazer também uma chave de mudança. Isso é bem legal, tá? E eu posso também imprimir um QR Code aqui, aleatório, né? Então, a gente tem situações assim, controle de estacionamentos simplificado, sem meio de pagamento. A Bravas não trabalha com meio de pagamento. Mas assim, o cara, eu tenho uma lojinha e eu tenho estacionamentinho meus clientes. Mas, cara, pô, tá entrando nego aqui que vem almoçar e usa meu estacionamento. Eu quero 2 cancelinhas. Eu quero sistemas complexos. A gente tem sistemas parceiros até nossos que são excelentes. O cara gera gráficos, dashboards muito bacanas. Mas outro preço, tá? Então, cara, estacionamentinho simples. 2 cancela, entrada por botoeira, o cara apertou, entrou no estacionamento.
Para sair, ele tem que ir lá na lojinha do Salim lá, comprar alguma coisa, a caixa vai ter uma impressora, um botão, vai apertar o botão, vai imprimir um QR Code, entrega para o cara e ele passa no leitor e libera. E aí o cara pode tirar um relatóriozinho de quantos QR Code teve, para ver, olha, tem que cobrar R$2, R$5 de estacionamento, então teve 100, eu tenho que ter 200, R$500 aqui no caixa. Né? Coisinha simples, fácil de certa forma, o caixa burlar e tal, não é um sistema complexo, não é. Mas ele é muito barato. O caro disso aí vai ser as 2 cancelas, o resto é extremamente barato. Então a gente tem projetos assim, que é uma coisinha legal, vende bem, né? Funciona, vocês podem ter um ticket médio bom aí, né? Dá para fechar negócio. O cara quer meio de pagamento, aplicativo, totem, LPR, não sei o que, cara, tem outras empresas aí que fazem isso aí de forma muito bem, tá? Então, essa primeira parte de automação, pessoal, é bastante informação, mas a minha ideia é mostrar esse painel todo aqui para vocês, tá? Vou explicar um por um aqui, né, de forma sucinta, tá? Então, agora a minha ideia é criar regras de automação, tá? Então, vamos lá, vamos criar uma regra. Não tem nenhuma regra aqui, então, automação, regras, a gente vai adicionar uma regra. Por exemplo, a gente vai criar uma regra aqui que eu falei, alarme de incêndio. Vou botar aqui o nome. Eu sempre uso caixa alta, fica mais fácil do cara entender depois e tal. Aqui a descrição da regra é extremamente importante. Daqui a pouco vocês vão ver por quê. Eu vou começar a ter muita regra. Se eu não escrever, e o nosso equipamento ele é bem textual ali para tu não te complicar. Se eu não escrever tudo que eu faço, quando eu tiver minha lista de automações, eu preciso mudar um parâmetro. Agora, onde é que está esse parâmetro? Vai virar aquela caixa de fio que vocês abrem, que vocês pegam do concorrente de vocês, que não é de vocês, que, cara, meu Deus do céu, é mais fácil arrancar tudo e fazer novo. Então, a automação vai ser a mesma coisa se vocês não escreverem. Tá? Então, por exemplo, alarme de incêndio. Libera todas as portas quando e gera evento quando alarme de incêndio acionado e bloqueia todas as portas e gera evento quando alarme de incêndio desacionado. Habilitei. Minha dica para vocês, adiciona, vai salvando, tá? Porque de vez em quando os navegadores de internet, eles são atualizados quase que diariamente. Às vezes tem navegador, não funciona, cara, troca o navegador, tá? Tem uma meia dúzia no mercado aí mais popular. Quebra a comunicação do navegador com o hardware. Aí tu vai fazendo, vai escrevendo, sem permissão de acesso. Perdeu a conexão. Tu apertar o F5, volta. É aquilo que tu escreveu, tu perdeu. Tá? Então, para vocês não sofrer, vai salvando. Então, aqui, o que eu fiz? Eu dei o nome da minha regra de automação e descrevi o que ela é. Imagina se eu tiver 3, 4 regras aqui. Mas ela não faz nada até agora. Tá? Então, ó, tá aqui escrito bonitinho. Beleza, então agora eu vou criar a minha ação. Então, a primeira ação. Aí aqui, ó, essa minha regra aqui já vai dizer o que eu tenho que fazer. Tá? Primeira ação, liberar todas as portas. Então, vou incluir aqui, ó, minha ação, assim, ó. Liberar portas. Quando o alarme de incêndio for acionado. Olha o meu gatilho. Então, como é que eu vou ter qual o gatilho que eu vou ter para me liberar as portas? Eu vou pegar minha saída de contato seco da minha central de alarme de incêndio e eu vou ligar na minha entrada de contato seco da PGM da Bravas. Beleza? Bem tranquilo. Então, vai ter o quê? Entrada, alarme, incêndio. Por exemplo, vou botar no PGM1, entrada 1. Quando ela for ligada ou quando ela for desligada? Não, quando ela for ligada, que ela é um contato aberto, por exemplo, a minha central de incêndio, quando ela incêndio dispara, ele fecha. Então, beleza. Tá aqui, ó. Cadastrei ela, eu vou consumir ela aqui, ó. Ela tá aqui nessa lista aqui. Beleza? Tem alguma condicionante? Não, nesse caso não. Vou fazer uma automação simples, né? Você pode ir incrementando, criando seguranças para isso. Tá?
E qual é a minha ação? A primeira coisa que eu quero fazer é um comando de acesso. Então eu vou fazer o quê? Liberar portas. Comando liberar portas. Catraca não usa. Eu não vou validar intertravamento. Eu vou jogar todas as portas para o acesso selecionado. E eu vou consumir ele aqui, ó. Adicionei e eu vou atualizar a minha regra. Então, o que eu fiz até agora, ó? Só liberei as portas. Se eu fechar o contato lá, eu libero todas as portas. Tá, então a segunda coisa, eu gero um evento. Agora tem que gerar um evento. Como é que eu faço? Vou criar uma regra lá. Evento, incêndio acionado. Gera o evento de alarme. O meu gatilho eu já tenho pronto. Entra, alarme de incêndio. Já está pronto. Eu não preciso repetir ele. Eu já só puxo ele para ali. E a minha ação vai ser o quê? Um evento de automação. Evento, incêndio acionado. Agora, o texto que eu quero gerar. Atenção. Alarme de incêndio acionado. Evacuar prédio imediatamente. Tá? Posso vincular um acesso, um setor, um código de API para integração de software e tal? Posso. E é um tipo de evento de alarme. Pronto, está aqui. E vou consumir na minha ação. Então, eu tenho o mesmo gatilho e já tenho duas ações. Está aqui, ó. Está pronto, ó. Então, eu já consigo gerar o evento. Salvei de novo. Agora, o que eu faço? Quando desabilitar o alarme de incêndio, desativar, eu quero bloquear as portas e gerar um evento. Então, vamos lá. Né? Bloquear portas. Incêndio desacionado. Gatilho, eu vou criar um novo, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Entrada, alarme. Ó, eu fiz uma coisa errada aqui, ó. Incêndio desacionado. Na anterior eu não botei acionado. A gente vai corrigir isso aqui. PGM1, entrada 1, desligada. Entendeu? Ó. Só que aqui, ó, entrada de alarme de incêndio acionado, eu não botei o nome, desacionado. Isso já causa confusão. Então eu posso selecionar ela, editar. Acionado. Salvo ela. E ela vai mudar lá nas outras, tá? Mas aqui eu quero bloquear a porta. Então minha entrada de alarme de incêndio desacionado. E eu vou dar um comando de acesso de bloquear portas. Né? Que a partir de agora eu valido o intertravamento. Volto com ele ao normal. Consumo aqui. Bloqueio as portas. Ó, e vou atualizar. Então, ó, tá vendo que eu estou gerando uma sequência de ações, né, para o sistema. Então, a gente está programando, gente, uma automação de forma que eu não conheço linguagem de automação. Eu não preciso saber texto estruturado, eu não preciso saber diagrama de bloco, eu não preciso saber ladder, né? Eu acho que programa até em Python, em C, alguns controladores industriais. Eu não preciso saber disso. Eu preciso saber como é que o meu fluxograma de ações e tomadas de decisões do sistema tem que ocorrer. Como é que ele vai ocorrer todas aquelas regras lá e vão tomar ação. Então é uma interface que a gente, na época, a gente demorou para fazer, foi complicada, mas hoje aí serve muito bem, tá? Para quem não precisa ter um alto grau de especialização em programação para poder fazer isso aqui, executar essas regras. Agora eu vou incluir a última ação, que é o quê? Evento incêndio desacionado. Gera o evento. Eu já não lembro agora o texto aqui. Entrada de incêndio desacionado e eu gero um evento. Evento incêndio desacionado. Atenção. Alarme de incêndio desacionado.
e portas bloqueadas. Cuidado ao retornar. De alarme. Vou consumir ele aqui. Adicionei. Ó, eu tenho agora aqui, ó. Deixa eu atualizar aqui para me salvar. Então, meu alarme de incêndio. Eu tenho 4 ações aqui de automação. E eu posso também, por exemplo, agora mudar a ordem delas, ó. Para mim é mais importante liberar a porta ou gerar o evento. É mais fácil liberar a porta. Então, a porta tem que estar em cima do gerar o evento, né? Então, eu quero bloquear a porta. Não, primeiro eu quero gerar o evento, depois eu quero bloquear a porta. Isso é o sistema que o sistema da Bravos ele vai executar conforme essa ordem. Então, eu vou botar para cá. Beleza. Atualizei. Ele vai acontecer. Agora só vou botar aqui opções de monitoramento, evento, tá tudo certinho. Agora o sistema vai vou botar aqui na portaria ou no log de eventos, ó. Ele vai me gerar esse evento, ó. A automação gerou aqui, ó. Então, claro, vocês não estão vendo, tá? Todas as portas aqui estão abertas, tá? Então, aqui eu vou ter no meu log de eventos em tempo real. Ó, relé acionado, ó. Solicitar destravar porta, comando de automação, ó. Então, ele viu lá que a minha entrada PGM foi acionada, mandou o sistema solicitou destravar a porta por um comando de automação, data e hora, né? Relé acionou todos os relés que eu tenho de portas no sistema e me gerou o evento, tá? E aqui, ó, esse evento de alarme, ele apareceu na minha coluna, ó, o texto que eu quis, tá? Então, o que vai acontecer? Esse texto pode cair lá numa empresa de monitoramento, num aplicativo, tá? Tá aqui. E aqui é o estado da minha entrada de automação, tá? Então, agora, se eu eu desligar meu central de alarme de incêndio, ó, gerou uma sequência de eventos em um evento de alarme, ó. Então, ele vai destravar as portas, liberar os relés, né? E vai gerar o evento, ó. Tem o alarme de incêndio acionado e portas bloqueadas. Cuidado ao retornar. Tá aqui. Aí gerou o evento aqui, ó. Só que aí tá vendo, ó, que aqui primeiro eu destravei as portas e gerei o evento. A gente mudou na outra. Primeiro eu gerei o evento e depois eu destravei as portas, ó. Eu bloqueei as portas, tá? Então ele ocorreu na sequência que a gente determinou. Tá? Então isso aí é bem interessante, tá? Então, ó, beleza. Já temos uma regra pronta. Claro, por um alarme de incêndio real, tu pode botar condições, tu pode botar uma outra chave que vai estar num painel escondido que a tua empresa vai lá garantir a integridade do prédio. Se as pessoas podem entrar, tu vai entrar em contato com o corpo de bombeiros para ver, olha, tá tudo certo, não tá e tal, né? Eu vou fazer uma regra mais sofisticada, mas a gente não vai entrar nela, senão a gente vai longe aqui, só com isso aqui. Tá? Então, um projeto relativamente simples, tranquilo, tá? De se fazer. Então aqui a gente vai criar uma outra regra, por exemplo. Eu vou criar aqui uma coisa. Deixa eu fazer uma coisa. Só um pouquinho. Olha aqui uma ligação, mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer uma regra aqui com evento de acesso, que é o quê? Que é o negócio da Dodge Ram. Eu tenho um portão e eu vou abrir para um morador, eu vou abrir os 2 portões, né? Eu vou mostrar isso aí, tem um controle aqui. Falta um para mim, consegue um outro controle? Olha lá o estoque lá. Tem um parceiro aqui me ajudando, né? É importante aí. Tá? Então eu vou criar uma regra que é o seguinte: vai abrir as 2 portas para determinado usuário. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, cadastrar um grupo de acesso. Moradores. Tá?
Todo sentido, adicionei. Eu vou criar aqui moradores. Morador. Opa, perdão, não botei as portas lá. Beleza. Eu vou criar um usuário aqui. Eu vou cadastrar um controle para ele. Um grupo de acesso. Tá aqui o meu usuário. Deixa eu cadastrar uma unidade. 101. Aqui eu vou cadastrar a unidade 102. E aqui eu vou cadastrar adicionar um novo usuário aqui. Bode RAM. É o cara da RAM. Né? Então, moradores RAM. Tem outro grupo. A unidade dele é 102. E credencial controle remoto. Vou cadastrar um outro controle para ele. Adicionei. Beleza. Agora eu vou criar essa regra aqui. Vai ser bem interessante. Então vamos lá. Não, vamos melhor aqui. Abertura simultânea da inclusa de veículos. Exclusiva para moradores que o carro não cabe na eclusa. Então tá aqui, ó. Aí agora vocês estão entendendo que aí quando eu começo a ter muita regra, ó, o que eu faço com cada uma? Isso aqui ficou Não, eu não sei o que acontece. Aí eu vou criar um intertravamento de portas aqui. Deixa eu ver uma coisa. Acessos, estado dos acessos. Beleza, botou um A e B. Fechou. Tá aqui. Eu vou até renomear isso aqui, ó. Meus acessos. Portão eclusa externo. Portão eclusa interno. Vai nos ajudar. Então vem aqui, acessos. Tá aqui, beleza, bonitinho. Tá? Tem alarme de porta violada, né? Se eu quiser um alarme de porta violada, ó, eu cliquei aqui, violei a porta, ela vai dar um alarme de porta violada. Tá? Então, beleza. Agora eu vou nas minhas automações, minhas regras, vou listar aqui. Então, eu vou criar ação aqui, ó. Então, primeira coisa, eu vou intertravar esse sistema, né? Eclusa veicular. Regras em... O acesso está intertravado. O que é o acesso intertravado? Só abre uma porta se as demais estão fechadas. E aqui eu posso desabilitar e habilitar ele, tá? Manualmente. Mas vamos lá. Tá vendo que a gente vai voltando ali, vai ter vários parâmetros, né? Então, vou incluir minha ação aqui. Primeira ação. Desabilita intertravamento. Aí eu vou ter que pensar com vocês aqui. Ou não. Seta variável. Seta variável 1. Quando morador RAM aciona o portão. O meu gatilho vai ser um acesso. Eu vou criar uma variável de usuário. Não, meu gatilho vai ser um evento de acesso.
Controle. Morador. Aham. Tá vendo que até eu, sem a ajuda do meu fluxograma, eu dou uma perdida aqui. Aqui eu escolho o grupo, ó, morador RAM, com sucesso. Eu seto uma variável, por exemplo. Adicionei, vou atualizar aqui, salvei. Apertei o botão errado do mouse. É meio chato isso aí, tá, pessoal? Fique normal, a gente tá criando as coisas aqui. Isso aqui não tá na minha cabeça. Eu setei a minha variável aqui, agora eu vou pegar o quê? Quando a minha variável para 1 igual 1, desabilito intertravamento. Então eu vou ter agora a minha variável de usuário para 1 igual a 1. A minha ação é desabilitar o intertravamento. E agora o que eu vou fazer é abrir o portão interno, né? Eu abro o portão interno. Quando que eu abro? Quando variável, não. O portão externo abre. Então, eu pego o evento de acesso. Porta aberta. Portão externo. E eu dou um comando de acesso. Abre portão interno. E agora eu reseto minha variável. Interno fecha. O gatilho evento de acesso. Acesso porta fechada. E a minha ação seta variável. Então a gente tem vários comandos ali, ó. E agora a gente vai tentar fazer com que dê certo, tá? Então agora eu vou tentar abrir o portão aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver uma coisa aqui. Ah. Não, deu certo aqui, ó.
Claro, vocês vão ficar ruim de vocês ver, tá? Mas eu vou botar aqui o controle da loja de RAM. Eu vou abrir o relé 1, abrir a porta 2. E abriu a porta 2 aqui. Então, ó. Vou pegar os eventos, ó. Morador do ADRAM. Porta aberta. Deu comando de automação, abriu a porta interna. Tá? E aí fecho elas. Então, ó. Vai abrir as portas. Então, isso é uma sequência de ações que a gente vai fazendo, tá? Que vai conseguindo fazer isso aí. Então, nesse caso, abre. Agora, para outro morador, ele não vai fazer. Tá? Então, isso é bem tranquilo. Então, a gente vai testando isso aí. Então, vocês vão ter que ir implementando, vão testando, vão fazendo a coisa funcionar. Tá? Então, por exemplo, a gente também pode fazer o controle de nível de caixa d'água. Cara, basicamente, é pegar essas regras aqui e ir implementando as ações. Eu quero testar a falha de ping. Se não pingar na internet, como é que eu faço, né? Então, isso tudo são situações que ele vai gerar um evento. Por exemplo, vamos botar um de falha de ping. Né? Eu vou tirar a controladora aqui e ele vai gerar um evento para nós. Por exemplo, falha de ping. Tá aqui, www.google.com. No intervalo de 1 minuto, se eu tiver 20 falhas de ping, aciona e desaciona o relé 4 do PGM 2. Entendeu? A falha de ping eu vou dar. Essa aqui é bem curtinha, né? Então eu vou copiar isso aqui. Eu vou pulsar a saída de PGM 2. Liga relé 4 PGM 2 por 30 segundos. O tempo em milissegundos, 30.000 milissegundos. Opa. Falha de ping. Então agora vai estar acionando lá. Então a gente vai esperar agora um tempinho, um TV, eu vou desconectar aqui e a gente vai ver ele funcionando. Tá aqui. Ele tá, a minha controladora aqui tá no mesmo switch do meu notebook, que tá ligado na rede aqui da empresa. Então tá funcionando. Então agora se eu tirar, ele tá pingando lá no google.com. E se eu desconectar aqui, ele vai me gerar um evento de falha de ping depois de 1 minuto, né? Torço que aconteça. Deixa eu desconectar aqui. Desconectei. Então ele vai ter que esperar 1 minuto aí. Deixa eu botar um timerzinho aqui no meu telefone para que isso aconteça. Tá? Então, pessoal, são coisas aqui na minha controladora que elas permitem vocês ter vários recursos aí para implementando. Claro, vou ser sincero, esses recursos vão ter que ser bem pensados e desenvolvidos por vocês, né? Vocês vão ter que pensar, mas vamos fazer, a gente tem nosso suporte técnico para que isso aconteça, tá? É uma coisa muito simples assim, mas vamos ter que pensar, tá? Então isso aí eu estou dando uma olhada aqui, tem um monte de notificação aqui no meu celular. Tá. Deixa eu ver meu cronômetro aqui, 40 segundos. Então, pessoal, essas regras todas aqui
são coisas que vocês vão ter que desenvolver, vão ter que estudar, vão ter que implementar, vão entrar em contato conosco, né? Vamos estar aqui para se ajudar, tá? Não sei se acionou aqui meu relé ou não. Vou parar aqui, vou conectar de novo na calculadora. Acabei falando com vocês e não vi. Se gerou evento ou não. Eu deveria ter gerado um evento aqui, ó. Não gerei um evento. Isso aí foi interessante. Fique não acionou aqui. Deixa eu ver. Ó, tô vendo que isso aí acontece, ó. Tem que ligar para o suporte, ó. Quando de um minuto tiver 5 falhas, vamos botar aqui. Liga minha saída por 30 segundos. E ele também vai me gerar um evento de falha de ping. Vai me gerar um evento aqui. Vamos testar de novo. Se eu não fiz nada de errado aqui. Ubuntu.com, tá, beleza. Minuto, 5 falhas. Bom, a princípio agora é para retomar aqui a coisa funcionar. Deixa eu desligar o cabo de rede aqui e vamos ver se vai funcionar isso aí. Tá meu cronômetro aqui de novo. Então, isso são coisas que, cara, tem que ir pensando, tem que ir validando, né? São coisas que interessantes também. Perdão, interessante, pessoal, vocês têm o quê? Vocês que vai montar isso aí, simulem a empresa de vocês, montem uma bancada e tal. Não simulem, não testem no cliente, tá? Isso aí lá no cliente pode dar problema, o cliente pode não ver bem isso aí funcionando, entendeu? Então, daqui a pouco, o cliente desacredita de vocês, por, pô, tô testando, não tá funcionando, mas é a regra que não tá indo, não consegui montar a lógica e tal. Então, monta na empresa, estudem, nos acionem, perguntem, para que a gente consiga fazer isso aí dar certo, tá? E funcionar. Então, essa é a nossa ideia aí para que a coisa dê certo, tá? Não é uma coisa complexa demais, mas também tem seus detalhes aí, né? Eu estou tentando ver o porquê que o ping não aciona aqui, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Conectando. Agora perdi a conexão. Não estou conseguindo aqui, não sei porquê, mas esse é o caminho. Vou atualizar aqui meu navegador. Não pitou meu. E não me gerou o alarme ali, ó. Não sei o que aconteceu aqui. Se é minha rede, se não é, não sei. Basicamente, esse é o caminho aqui. Mas não estou conseguindo acionar isso. Até vou salvar isso aqui para testar. Mas esse é o caminho aí, não tem muito mistério, né? Só vou salvar isso aqui para mim testar depois. Mas enfim,
Esse é o caminho. Não tem uma condição nem nada. A gente está tentando fazer dar certo aqui, mas não sei o que houve. Tá? Mas, gente, o treinamento assim, em si era isso aí. Tá? Não é uma coisa que eu não quero estender muito. Né? A gente ainda está recém iniciou a semana, terça-feira. Essa parte de automação, regras, gatilhos, condições, ações, variáveis e tal, é uma parte que se estudada, uma parte que dá para ir longe, dá para montar todo esse quebra-cabeça, todos esses retângulos aqui, tu consegue de um para o outro jogar e pensar e criar lógicas, tá? Então, o que eu peço para vocês? Estudem bem, usem nosso sistema, entrem em contato conosco, né? Falem, pensem no projeto que a gente falou naquela teoria lá, depois quem quiser me pedir aquela apresentação eu mando. Pensem nisso aí para poder levar a solução adequada para o cliente. Se não levar, fica complicado, né? Testem a empresa de vocês, isso tudo. Façam de forma que vocês consigam entregar o melhor possível, tá? Da mesma forma que a gente faz aqui e tal, para que dê certo. Né? Não é uma coisa que não... Estou respondendo aqui que eu falei com meu colega, não estou conseguindo, chamei o suporte, mas o meu suporte é diferenciado essa hora da noite, né? E aí eu queria ver por que não foi, né? Então, mas tudo bem. Ele me explicou aqui, ó. Ó a hackeada aqui minha, ó. Olha aqui, ó. Já falei de ping, ó. Vou por o www aqui, ó. Google.com. Agora eu vou tentar de novo. Agora vamos fazer funcionar aqui. Vamos tentar, né? Vou diferenciar o cabo aqui, ó. Vou ligar meu cronômetro. E vamos ver. E o que eu estava falando para vocês antes, tá, pessoal? Então, essa parte toda aqui é interessante, você pensar, montar, testar, validar, ver os requisitos do projeto com o cliente, entendeu? Né? Pessoal, eu preciso ver o requisito do projeto, entender bem, questione o cliente, né, para poder ver se consegue fazer com que ele entenda o lado de vocês, entenda as coisas, como é que funciona e tal. Saiu agora. Para que consiga dar certo, né? Não só não só fazer com que venda qualquer coisa e deu, né? Tô vendo aqui porque não está funcionando. A princípio, deu um minuto aqui, não foi. Tá vendo com suporte expresso aí. O suporte não é para todos esse horário da noite. Tá, entendi aqui, ó. Então, o Jefferson levantou a mão. Bom, Jorge, tudo bem? Bem. Ô, Jorge, no caso ali, que nem você colocou um site para pingar, e se colocar um IP não válido ali, ou um site não válido e deixar a controladora online para acompanhar os logs? Também dá. Dá para fazer. Agora aqui, ó. Vou tentar fazer o seguinte, ó. Vou diminuir isso aqui, ó. Agora a gente fala de ping, 1 e 2. Fechou. Agora acho que vai, ó.
Deve estar lá, eu vou tirar aqui e vai. Vou esperar um pouquinho, vai. Dá para ser um endereço IP, desde que ele perca a comunicação. Pode ser, por exemplo, o pessoal já usou para facial, mas, por exemplo, facial ele continua comunicando, mas ele está com outro problema, problema de reconhecimento, né? Então ele não funcionava. É que eu falo assim, Jorge, que nem agora, você está tirando o cabo da controladora, é isso? Isso, tirei o cabo dela, né? Daí se você colocar um IP não válido ali, ela vai dar 5 ping, vai dar erro, né? E vai ficar online para a gente acompanhar os logs direto na Isso, controladora. eu tô falando é que daí aí tu pode ser um outro dispositivo. Aí tu vai ver como é que tu vai montar a tua rede para que isso aconteça, né? Eu tô olhando aqui o que tá. Vou botar o PG mais perto de mim para me ouvir. Né? Então tu vai montar como é que tua rede quer que aconteça lá. Ah, eu não quero que eu não monitore mais aquilo ali. Eu tô falando, esse caso, por exemplo, é caso que cai o modem, né? O cara vai ter que desconectar do modem e conectar de novo. O que eu falo é agora esse teste online. Em vez de colocar um IP aí, coloca um site não válido ou um IP não válido, daí não precisa tirar a controladora da rede, né? Para ficar acompanhando em tempo real os logs. Isso. Deixa eu ver se eu tenho um não válido aqui. Pra gente acompanhar, né? Deixa eu ver se eu tenho algum na minha rede aqui. Tem um monte de coisa ligada aqui. Na minha faixa do 1. Da rede que eu tô conectado, entendeu? Se eu buscar um IP. Vou ver aqui. Vou tentar aqui com essa tua ideia do IP não válido aqui. Vou conectar nela aqui de novo, ó. Ó, tá pegando IP, deixa eu ver aqui no meu prompt aqui. O IP32 não tá. Ó, aqui, ó, gerou evento, ó. Tá aqui os eventos, ó. Agora começou a gerar, ó. Tá vendo? Falha de ping. Tá aí, ó. Eu editei e deu certo. Então conseguimos ter esses eventos aí. Que bom. Então eu nem tinha notado ali. Então ele tá respondendo esse evento de falha de ping. Tá? Então isso aí é interessante porque a gente consegue resetar o modem, coisa assim. Então, pessoal, voltando ali, isso é interessante porque a gente consiga montar as nossas regras, estratégias e tal, né? Ó, gerou mais outra. Ele vai gerando, vai diminuindo a barra aqui, ó. Tá? A gente consegue ter todos esses recursos aqui no sistema para poder configurar, além de intertravamento, grupo de acesso, relatórios, unidades, anti-PSB, controle de área, de vagas, remoção de credenciais, e, né, diversos VPN também e tal. Então, isso são N recursos que a gente tem, que aí é outra história, hein? Né? Hoje a gente já está aí quase mais de 1h30, aí, descontando 10 minutos de entrada agora.
Então, a gente está 1h40 aí, mais ou menos, trabalhando, né? Então, o treinamento de hoje é basicamente isso, né? Eu sei que o pessoal vai ter muitas dúvidas, assim, né? Mas a ideia é mostrar e tal, para que vocês todos consigam fazer com que a gente evolua e cresça junto, tá? Então, a ideia é essa. Agradeço, daqui a pouco eu vou parar de filmar e tal, agradeço a todos vocês aqui, a Bravas está à disposição, coloco a empresa à disposição de vocês, para que a gente consiga fazer bons trabalhos, bons negócios, bons projetos, seguros, automatizados, e fica aí o nosso agradecimento também a todos aí por participarem e contem com a Bravas, pessoal. Deixa eu parar a gravação.